Boa noite a todos. Espero que esta mensagem os encontre bem. Para quem não me conhece, meu nome é Luiz Fernando, sou trabalhador no Lar Espírita Luz e Amor e fui encarregado de fazer essa palestra semanal nessa sexta-feira, nessa palestra virtual, né? E vamos iniciar então, fechando os nossos olhos da matéria, abrindo os nossos corações para que as palavras do Evangelho possam tocar os nossos corações, para que aquilo que vai ser dito aqui possa servir para nós como inspiração, como entendimento e que nos ajude no nosso dia a dia, na nossa tarefa de melhorar a cada dia como pessoas, como seres, como espíritos que somos. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja. Graças a Deus. Bem, como eu disse, meu nome é Luiz Fernando e o tema de hoje que foi proposto para nós, né, que foi proposto para essa palestra, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, dos itens 18 ao 26, ao 23. E nesses itens, esses itens todos, né, eles estão naquela parte do Evangelho em que falamos da reencarnação. Então ele tem aquele tema, né, o tema principal desse capítulo 4 é que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nessa parte que nós vamos falar hoje, né, nós vamos falar um pouco da ideia que as pessoas têm sobre, na reencarnação, sobre os laços de família. E é muito interessante, né? Bom, primeiro acho que é importante a gente falar, né, que é da reencarnação, né? Talvez já tenha falado nas palestras anteriores, mas o que é muito importante dizer, né? Não existe um número de encarnações e reencarnações que nós vamos ter aqui na Terra ou em qualquer outra morada na casa do Pai. Podemos ter inúmeras, né? E essas encarnações vão ser tantas quanto forem necessárias para que nós possamos atingir o nível de espíritos puros. E aí não há mais a necessidade de reencarnar a não ser por missão, né? Então, isso é muito importante a gente dizer, né? E como a gente já falou outras vezes, a reencarnação é uma prova da justiça e da bondade de Deus. Justiça porque nós passamos, né, por uma vida, né, às vezes que tem provas e expiações nesse planeta que nós estamos, né? E esse corpo, né, essa vestimenta, esta encarnação me permite que eu seja uma pessoa melhor, né, do que eu fui na encarnação anterior. Permite que eu possa acertar fazer os ajustes necessários, né, para seguir em frente na minha jornada e rumo à minha perfeição, rumo ao espírito puro. Bom, então os laços de família, que nós temos muita ideia de que às vezes eles sofrem uma destruição, né? A gente pode ter a certeza que isso é o contrário, né? Porque esses laços eles vão ser fortalecidos, né? Porque quando nós estamos no plano espiritual, né, quando todos estamos lá, nós nos reunimos. E essa reunião ela acontece por quê? Por simpatia, por afinidade entre aqueles seres, entre os espíritos que somos. E essas afinidades vão se formando grupos, se formam famílias, se formaram nações, né? Porque tinham o mesmo ideal. É claro que as coisas que vão acontecendo posteriormente vão alternando, vão alterando isso na nossa vida.
Então, as nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, tudo isso faz com que a gente tome caminhos diferentes, caminhos opostos daqueles que muitas vezes foi programado para uma nação, para um lar, para um grupo de pessoas que convive junto. Nós estamos aqui hoje no Lela, né, fazendo essa palestra e tal, e assim, dentro de uma casa espírita, onde teoricamente todos têm o mesmo propósito, né, buscar a consolação, buscar o entendimento, buscar aprendizado, né, somos pessoas totalmente diferentes, temos uma infraestrutura na diretoria com pessoas totalmente diferentes umas das outras. Mas o importante é que o objetivo, né, as coisas que são planejadas acontecem de uma maneira que todos, né, vamos saber o que é melhor para a maior parte das pessoas, para a coletividade. Né? Então, como a gente está falando, na espiritualidade, esses espíritos se juntam, formam esses grupos, né, essas famílias, né, e na encarnação, né, eles vão estar separados, né? Então, eu e minha família vamos estar separados quando um ou mais de um encarnar. Mas que em breve, em pouco tempo, todos esses espíritos vão de se reencontrar e reapertar, né, refazer esses laços, né? E é como se fosse uma chegada, quando a gente volta para o plano espiritual, é como se fosse uma chegada, né, de uma viagem, né, que nós fizemos. Então estamos voltando de uma viagem. Outra coisa muito importante, né, de a gente falar dessas encarnações é que desses laços de família, que a afeição que existe entre os espíritos, ela não é fictícia, ela é real, ela é feita de alma para alma, ela não é algo fútil, ela é algo feito por realmente, como eu disse, afinidade, por tudo, por coisas que a gente tem em comum com o outro, né? Porque a gente tem muito aquela ideia, né, de que, nossa, como esse casal é diferente, né? Quando eles estão unidos, e aí fala, os opostos se atraem, né? Mas no Espiritismo a gente sabe, entende, tem esse entendimento de que os semelhantes se atraem. Então as nossas energias, as nossas coisas nós nos atraímos pelas semelhanças, né? Então, o amor, né, a afeição que existe entre esses espíritos, ela é tão grande que ela consegue suportar a destruição do corpo físico, do corpo que fica aqui quando nós desencarnamos, né? Duráveis, né? Isso é uma outra coisa muito importante, que durável é as afeições que são espirituais, porque existe as afeições carnais, né? Que elas ocorrem, elas vão assim, elas vão acontecer, né? São de natureza carnal, elas vão acontecer, mas elas vão terminar a partir do momento em que se cessa a vida aqui, né? Porque era naquele momento, era algo de prazer, era algo que pela beleza, né? Algo que era carnal, né? Que não era espiritual, né? Então, tudo isso a partir de um determinado momento se extingue, né? E Deus permite, isso é outra coisa muito importante, que nós vamos falar de famílias, né? Estamos falando de famílias, que nas famílias, como já diria Rita Lee, tem aquela ovelha negra da família, né? Tem aquela pessoa que, embora a gente falou dos laços por afinidade e tal,
sempre tem aquela história da pessoa que ela é diferente, que ela não se adequa, que ela não gosta de outras pessoas, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. Então, Deus permite que nas famílias encarnem pessoas que são, como é que eu posso falar, espíritos antipáticos a nós. E não só isso, sejam estranhos para esse grupo que nós fazemos parte. Então, isso é uma coisa bastante interessante, porque é permitido. Então, não é só pessoas que, como é bonitinho, como é legalzinho, não. Tem sempre aquele que nos questiona, que nos testa. E isso é importante para nós e para esse espírito que está reencarnando em nosso conjunto familiar, em nosso grupo familiar, né? E o objetivo, né, desse encarne, dessa pessoa, para ela é servir de provas, né, para eles vencerem dificuldades que talvez já tenham tido com alguns de nós, né, nessa família, né, e para nós é um meio de progresso, né, aceitando esse irmão, estando aqui conosco, né, nós vamos progredir, nós vamos melhorar, né, então, e vamos evoluir, né. O caráter, né, como é que eu posso te falar? O caráter, né, ele vai se depurando, né, conforme acontecem essas diferenças, essas dificuldades, e assim, como é que eu posso dizer? E assim, e aí essas diferenças que existiam, né, nessa encarnação, elas vão se esvaindo, elas vão se terminando. Perfeito? Outra coisa que é muito importante, né, como eu falei, nós temos várias encarnações, né? Então, nessas encarnações sucessivas que nós temos, essas várias oportunidades que temos de melhorar e tal, nós vamos, por exemplo, encarnar 10 vezes aqui na Terra. Isso que não quer dizer que eu vou ter 10 pais, 10 mães e um número proporcional de filhos, né? Isso quer dizer que, como a gente falou, das afinidades tal, o que vai acontecer é que nós, né, vamos ter um grupo de pessoas que vão estar ali e que, conforme forem voltando para a erraticidade, quando voltarem a reencarnar, né, eles vão vir, por exemplo, numa condição de pai, vão estar na condição de avós, vão estar na condição de filhos, vão estar, mas normalmente isso acontece dentro de um mesmo grupo de pessoas, né? Não quer dizer que eu vou ter 10 mulheres, brincando agora, 10 sogras, né? Então a gente assim isso faz parte do nosso aprendizado, do nosso entendimento, né? E isso é muito importante da gente saber, né? Porque são cuidados, né, que a espiritualidade tem, porque senão a cada encarnação, né, a gente ia falar, nossa, mais uma vez, né, vim com aquela, né, e o que é interessante, às vezes a gente brinca que a gente tem muitos problemas, muitas dificuldades com uma determinada pessoa, vamos supor, sei lá, com a mulher da gente, né, com a esposa, né, e aí eu tive uma encarnação difícil com uma esposa, né, e a gente fala assim, nossa, né, se não fizer direito, vai voltar com ela de novo, né? Vai ter as mesmas dificuldades de novo, né? Então, isso é muito importante para a gente saber
que essas encarnações, elas vêm, elas acontecem para que a gente vá compreendendo, vá entendendo que as pessoas que fazem parte da nossa vida, elas têm um papel muito importante na nossa vida, seja como mãe, seja como mulher, seja como filho, seja como filha. E tudo é muito interessante porque, como eu disse lá atrás, né, às vezes tudo deveria ter uma harmonia muito grande, mas pelas nossas escolhas, pelo nosso arbítrio, pela nossa capacidade de tomar as decisões que nós achamos pertinentes em nossa vida, tudo se altera, porque a gente chega lá na pátria espiritual, fala assim, eu vou conhecer a pessoa X, vou namorar, vou casar, vou fazer isso, vou frequentar um centro espírita, vou fazer aquilo, tal, 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 e de repente a gente chega aqui, vai para uma balada, conhece uma pessoa, engravida essa pessoa, e a pessoa com quem eu ia ficar junto estava me esperando, mas por causa das minhas escolhas, eu tomei um outro caminho na vida. Não que não vá corrigi-lo, mas ele vai ter um atraso temporário. E isso acontece porque nós somos pessoas, somos espíritos que ainda estão em evolução, ainda estão em aprendizado, ainda estão em crescimento. Mas em breve, todos esses espíritos que se conhecem aqui, que estão aqui, que fazem parte dessa família, vão chegar num ponto em que vai haver harmonia, entendimento, e teremos a certeza do que foi falado no começo, que nada separa aquilo que o amor construiu, aquilo que nós escolhemos fazer, aquelas atitudes da nossa vida. Então, a família é outro bem que permanece mesmo com as reencarnações sucessivas que nós temos aqui na Terra ou em qualquer morada na casa do Pai. Isso é muito importante também, porque nós estamos num planeta de expiação e provas, estamos num momento de que o mundo se prepara para ir para um mundo de regeneração, e é importante que a nossa afinidade espiritual, a nossa afinidade pessoal, e a nossa moral, elas evoluam para que todos nós possamos juntos continuar convivendo com essa família, com essas afeições que foram criadas aqui na Terra. Tá bom? Bom, agradeço a todos pela oportunidade. Espero que as palavras que foram ditas possam tocar de alguma maneira o coração de todos. Obrigado mais uma vez, que Deus abençoe a todos. Então vamos agora, mais uma vez, fechando os nossos olhos da matéria, agradecer ao Divino Mestre Jesus por essa oportunidade bendita de poder estar aqui, de poder falar um pouco do seu Evangelho, poder falar sobre a reencarnação, poder falar sobre o amor, poder falar sobre a família. E que todos aqueles que participaram, que ouviram essa palestra, que possam receber as bênçãos de Jesus no seio de suas famílias. Que o Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos.